Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 29 de abril de 2024, estamos quase em maio. Olha só, estamos indo para a nossa sétima parte aqui da série do livro Conspiração Gênesis 6. Se você não pegou ali do começo do primeiro episódio, vamos dizer assim, volta lá, começa que esse livro realmente é muito bom, muito importante e esclarecedor. Bom, antes da gente começar, vou lembrar como sempre dos meus quadrinhos. Pessoal, olha só, temos o combo aqui de 7 HQs, todos roteiros de cinema que eu escrevi e você lê, parece que você está vendo um filme. Se você nunca leu um quadrinho, essa boa oportunidade para você começar. Todos esses 6 aqui são adultos, tirando o Lambo, que é para toda a família, então o Lambo é o último que eu lancei. Tá, pessoal? Legal demais. Você que gosta de cachorro, de animal, vai se apaixonar, vai se emocionar. Tem trilha sonora lá no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê. Realmente cria a sensação de você estar vendo um filme. Então, né, você fala, poxa, será que eu vou arriscar ler um quadrinho? Você vai se apaixonar, vale a pena. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega. Para você que gosta desses temas como teorias que dizem ser da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial. Você vai entender sobre tecnocracia, sobre cibernética, esses assuntos que, né, a gente precisa entender, escatologia. Então tem muita informação aqui, pessoal, vale a pena demais, além de toda a ação, de toda a trama, muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem que eu faço aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid. Se você gosta desses filmes inspiracionais que usa o pano de fundo das artes marciais para, né, o personagem que tem que se superar os seus limites, é uma história muito legal. Tem trilha sonora também no Spotify, tá? Temos o Um Outro Dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, uma história que aborda todas as armadilhas que tentam pegar os jovens hoje em dia. Então a gente fala de droga, fala de abuso sexual, de doutrinação política, mas com um viés sobrenatural muito legal, uma história, uma mensagem incrível, emocionante, vale a pena demais. E a gente encerra com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico sobre enfrentar o mal face a face e não esmorecer, não perder a esperança, mas vencer o mal com o bem. Então, eletrizante, ação sem parar, mas com essa mensagem de transformação incrível. Pessoal, então todos esse combo aqui, essas 7 HQs, você adquire diretamente comigo através ou do meu site felipefolgose.com ou mandando um direct para mim no meu Instagram, @Felipe_Folgose, ou pela página do Aurora HQ no Facebook. Não é pelo Mercado Livre ou pela Amazon, nada disso, pessoal. Você vai pegar usado, compra comigo, né? Também os outros eu não ganho nada. É o pessoal que revendendo, antigo. Então você adquire comigo, eu mando pelo correio para você com um código de rastreamento direitinho e com uma dedicatória, né, com um autógrafo, com o maior carinho, tá bom? Os links todos estão aqui embaixo na caixa de descrição do meu site, do Facebook, do Instagram, tá bom? O que mais? A gente aqui embaixo tem o link do Rumble, desculpa, tinha, né? Hoje em dia não tem mais. Do Odyssey, que é uma plataforma alternativa aqui ao YouTube, e do Subscribestar, pessoal, para você se tornar apoiador do canal. Apoiadora, eu agradeço todo mundo que apoia o canal, e assim também a gente, né, tem um canal aí de comunicação muito legal, tá bom? O que mais? Aproveita, se inscreva, né, aqui no canal, aquelas coisas, clique no sininho, compartilhe, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos retomar aqui. Então, diz assim, olha, na literatura do autor William Young, né, a criação foi quebrada, né, por Satanás através do livre-arbítrio da humanidade, né, a escolha de buscar conhecimento, né, de forma independente e separada de Deus, né. Então, vamos dizer, essa foi uma primeira revanche de Satanás contra Deus, né, tentar atacar Deus através de atacar a criação de Deus, né, o homem, a humanidade. Então, Satanás, o serafim, né, esse querubim serpentino, né, porque no original o querube tem um significado meio de réptil, né, tem essa conotação. Ele, vamos dizer, a palavra aqui é employed, né, ele usou a serpente para enganar Adão e Eva através de Eva, né,
Não que Adão não tivesse culpa, ele, na verdade, ele deveria estar cuidando de Eva, né? Então ele já foi, vamos dizer, negligente em não proteger Eva, né? Da sutileza, e depois ele pecou, ele não foi enganado, né? Ele pecou por livre-arbítrio mesmo, né? Para consumir o quê? O fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, né? Ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Para que eles se tornassem como deuses. Foi isso que... como Deus, na verdade. Foi isso que Satanás propôs, né? E isso, na verdade, ainda é a mesma mentira para toda a galera do transhumanismo, né? Toda a galera aí do Vale do Silício, que quer ser o quê? Imortal, quer ter, né, vamos dizer, os atributos divinos através da tecnologia, né? Então, ele fala que o Corão, ele também, adicionalmente, dá uma nota que Satanás enganou Adão e Eva através de persuadir eles, né, de que Deus estava, de uma forma deliberada, prevenindo com que eles se tornassem imortais, né, tais como os anjos e como Deus, né? Não, pessoal, eles já eram, né, eles eram imortais, eles podiam comer a árvore da vida, eles tinham acesso à árvore da vida, né? Então, essa é a mentira gnóstica, né? O gnosticismo exatamente tenta enganar, né? Ao longo dos anos tem criado vamos dizer, essa mentira, essa contrapartida ao cristianismo, dizendo que, não, Deus escravizava o homem, né? Deus não queria emancipar o homem, né? Não. Isso é tudo papo furado. Então a capacidade para um julgamento ético e racional, né, usando a sabedoria, usando a razão, é o primeiro atributo divino, né, de Deus, que Deus atribuiu ao ser humano de acordo com o acadêmico bíblico J.R. Potter, né. Imortalidade, que é o segundo atributo divino, foi removido da semente de Adão, né. Então, do momento que o homem pecou, Deus não ia permitir que ele continuasse pecador por toda a eternidade, né? Ele tinha que, na verdade, ele já tinha, né, preparado, pessoal, na sua presciência, né, que ele mesmo, na figura de Jesus, né, na segunda pessoa da Trindade, iria resgatar a humanidade, né? Mas Deus é justo, o salário do pecado é a morte. Então, a consequência automática da desobediência do homem, porque Deus já tinha falado para ele que se ele comesse da árvore e desobedecesse, a comunhão entre o homem e Deus ia encerrar e o homem ia morrer, porque Deus é a fonte da vida, né? Então ia interromper, né? Por isso que quando a gente aceita Jesus, você confessa Jesus, o Espírito Santo habita em você, então você é reconectado à fonte da vida, né? A gente passa a ter comunhão novamente com Deus. Então essa comunhão foi interrompida, é igual você puxar, né, uma luz da tomada, né? Você cortou a fonte de vida. Então continua dizendo aqui, né? Então nem Adão nem Eva poderiam comer da árvore da vida, né? E eles foram, vamos dizer, enviados, né, mandados para fora do jardim do Éden, né? Então os humanos agora declaram o bem e o mal como parte do conhecimento divino, e, na verdade, eles são incapazes, né, de lidar com a questão do bem e do mal, né? O homem destituído de Deus, ele erra, ele geralmente escolhe o mal, né? Ele não consegue escolher o bem e o mal, né? Então, tudo isso abriu a porta para a religião da gnose, né? Que descarta a fé enquanto busca aprender a sabedoria como uma disciplina de conhecimento, né? Então, a gnose, na verdade, ela insiste no pecado de Adão e Eva, não insiste na mentira de Satanás, acreditando que a imortalidade não vai vir através da redenção de Deus, mas vai vir pela ação própria do homem, buscando conhecimento e tecnologia para se transformar como Deus, né? Para ser um ser imortal.
E obviamente, né, pessoal, isso tá numa rebeldia completa, né, um processo de rebeldia. E, né, a Bíblia diz que rebeldia é igual feitiçaria, né? Porque você está, obviamente, se opondo a Deus, desobedecendo a Deus, né? Bom, vamos agora para o capítulo aqui, fala assim, ecos de Atlântida, da Suméria e de Mu. Mu, também como Atlântida, é um continente, né? Só que aí perto do Pacífico, né? Do Pacífico Sul ali, né? Então, ele começa citando o Gênesis 7, capítulo 7, versículo 1, diz assim, então Deus disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque eu te encontrei como reto nessa geração. Né? Lembrando que a palavra no original é tamim, que quer dizer íntegro, né? Então tem uma conotação genética, né? Não só moral, espiritual. Então, diz assim, porque as lendas do dilúvio, né, ao redor do mundo ecoam, né, uma ancestralidade inexplicada para a mitologia atlântida, né? Quer dizer, várias remontam, né? Você pode traçar até a mitologia atlântida, né? Então ele fala assim, por que os quiches, né, e os maias, né? E por que culturas politeístas difusas, né, ao redor do mundo, né, da pré-história, eles lembram, né, de deuses assustadores e semideuses como serpentes, né? Porque esse tema de serpente, né? Então ele está pegando vários tópicos aqui, né? Certamente, né, os quiches maias, eles têm essa lembrança de que cobras e víboras e serpentes representam deuses menores no panteão deles, né? O historiador Dom Carlos de Sigüenza curiosamente concluiu que manuscritos antigos da América Central sobre os astecas, que eram descendentes dos toltecs, né? Os toltecs são mais antigos que os astecas, que descendiam, né, de os misteriosos Olmecs, né? Que o que Dom Carlos acreditavam que eram Atlantes. Então, também os astecas eles preservaram relatos de dilúvio, né? Parecido com aqueles de culturas do Mediterrâneo, onde tinha registrado vamos dizer, um povo gigante que foi destruído por água. Então, e é muito, pessoal, né? A teoria, basicamente, eu vou resumir aqui para vocês, é que, né, a Atlântida ficava ali numa cordilheira, bem no Oceano Atlântico, mas que quando o nível das águas era menor, né, então essa civilização ela estava por cima d'água, vamos dizer assim, né? Ali na região, ou dos Açores, alguns falam, né, ou ali na região das Ilhas Canárias, tem algumas teorias, né, porque é fora do que eles chamam, né, Platão falava do pilar de Hércules, né, que é basicamente o estreito ali de Gibraltar, né, que é a boca do Mediterrâneo. Então você vê, por exemplo, que uma semelhança muito grande entre, né, as construções maias, né, astecas e as construções egípcias, né? Eu tive ali no Museu de Arqueologia no México, na Cidade do México, e é impressionante você ver ali, né, inclusive a linguagem, né, Atla, né, tudo é com ATL, que lembra a questão da Atlântida, né, esse tlá. Você vai também em Teotihuacan, as pirâmides ali no complexo de Teotihuacan, as pirâmides lá, pessoal, estão na mesma disposição das pirâmides ali no Egito, né? As pirâmides de Quéops, que eu também vi em loco, visitei em loco. Então, a ideia é que quando houve, pessoal, né, quando houve o dilúvio, o nível do mar, né, subiu rapidamente, houve uma dispersão, né? Imagina aqui que você tem aqui o continente, né, a Europa, e você tem aqui as Américas, né? E o oceano aqui no meio. Então, que parte fugiu para um lado e parte fugiu para o outro, né? Então, a mesma cultura se disseminou, né, para os dois continentes. Então, tem a mesma raiz, por isso que tem tantas semelhanças, né? Bom, então, de forma geral, os astecas, eles registraram que esse povo da era antediluviana
se recusou a adorar os deuses. Então os deuses destruíram a humanidade com um dilúvio, né? Se salvando somente Tata, né, ou Tatá, e sua mulher, Nena, que foram avisados pelo deus Tlaloc, ou Tla, né? T-L-A, sempre essa coisa, Tlaloc, que também providenciou a eles, né, uma grande madeira, né? Então aí a semelhança com a questão da arca, né, do bíblico. E aí o Popol Vuh, né, que é o livro deles, né, registrou que a humanidade ela não se lembrava nem honrava os deuses. Por isso os deuses trouxeram um dilúvio, né, e escureceram a terra e trouxeram uma chuva negra, né? Então os Quiché-Maias, eles acreditavam que não só o mundo todo antediluviano foi destruído, mas que também eles foram, vamos dizer, dispersados, né, para que alguns pudessem sobreviver e repovoar a terra após o dilúvio, né? Então você vê como é bem semelhante, né, com a narrativa bíblica. De forma similar, né, o Charles Etienne Brasseur, um monge francês que descobriu e traduziu o Popol Vuh para francês em 1864, ele via nessa narrativa, né, vamos dizer, uma preocupação antiga, né, sobre a destruição do continente que ele acreditava ser Atlântida, né, no relato. Bem como ele concluiu que o Deus criador dos astecas, o Quetzalcoatl, né, ele veio de Atlântida, era um culto atlante, né? Quetzalcoatl era o deus do leste, né, do reino de Tulã, e era uma serpente. Portanto, Quetzalcoatl, traduzido, né, de acordo com Jonathan Evans, é um pássaro serpente, né, ou um dragão, tá? Então, né, uns têm essa tradição. Se é um dragão, né, a gente já... Quem que é o dragão bíblico, né? Então, Brasseur, ele também, né, registra que o Popol Vuh foi escrito em parte como através de memória, né? Assim, vamos dizer, uma tradição oral, né? E foi copiado como um livro sagrado dos Quichés Maias, né, num livro chamado Livro dos Príncipes, escrito em caracteres que somente, né, os sacerdotes e os príncipes daquela época entendiam. Igualzinho no Egito, né, a classe a nobreza e os sacerdotes, a classe sacerdotal, né, quer dizer, esse conhecimento não era para o povo, né, não era para os vulgares, né. Então é a mesma concentração de poder e de conhecimento, né? Quer dizer, concentração de poder através de concentrar o conhecimento. Na verdade, os astecas declararam para Cortés, né, Cortés, o conquistador espanhol, né, que a sua capital, né, Tenochtitlan, ela era, vamos dizer, o desenho dela era baseado na cidade perdida dos astecas, né, que originalmente se localizava no meio de um grande lago cercado por canais, né, da mesma forma como, né, é descrito a capital de Atlântida, né, por Platão, na narrativa de Platão, né. Na mesma linha de pensamento, né, a casa ancestral dos astecas era uma ilha no leste, né. Então, se a gente pegar, imagina que, né, a gente está na América, e se você vai em direção ao Atlântico, você está indo em direção ao leste, né? Então, basicamente, se a Atlântida estava no meio do oceano, né, o sentido para eles é de que eles fugiram, né, do leste para o oeste, né? Então, eles tinham essa referência que não, o nosso povo veio do leste, veio do oriente, né? E era chamada, né, de Aztlan, muito próximo de Atlântida, né, tudo com ATL, né, Aztlan. Além disso, né, os maias, eles traçavam, né, a sua herança
para essa grande ilha no meio do Atlântico, né, do oceano. Tanto os maias quanto os astecas, eles, vamos dizer, relatavam que os sobreviventes atlântidos eram altos, eram brancos, né, de pele clara e de cabelo loiro ou ruivo, né? Bem como os Atlantes também são lembrados em outras culturas, né? Inclusive, pessoal, os faraós, eles eram todos loiros e ruivos, tá? Você tem múmias aí, né, de faraós, né? Então a gente imagina o egípcio, né, ele é árabe, né, ele é moreno, agora, pessoal, mas a classe, vamos dizer, dominante era, inclusive, olhos azuis, né? Você vê ainda no Museu do Cairo, eu fui lá, todos têm olhos azuis, todos, né, de gene recessivo. Então, as religiões da América Central e da América do Sul contêm, né, diversos mitos sobre deuses, criadores, né, e todos são considerados como sendo o mesmo Deus com nomes diferentes, né? Então, Quetzalcoatl, Colchique no Peru, Votan, Tunupa e Viracocha, né? A criação do épico Inca, né, sobre Viracocha contém registros de Viracocha criando gigantes de pedra, né? Esses gigantes eram, ao princípio, bons, né, e judiciosos, né, vamos dizer assim, respeitavam as leis, mas, né, eles se corromperam, se tornaram violentos e começaram a fazer guerra, né, bem igualzinho à narrativa egípcia e à narrativa atlântida, né? Eles se perverteram, se tornaram cruéis, né, bárbaros, vitriólicos, assassinos, né, inclusive canibais, né? Então, finalmente, né, por causa da violência da guerra, um grande dilúvio destruiu toda a humanidade, né? Então Viracocha decidiu que a humanidade não mais era boa e ele destruiu, né, por causa da corrupção, né? Mas 2 irmãos e suas famílias, né, que Viracocha avisou com antecedência, eles conseguiram se refugiar no topo de uma alta montanha. E ele continua e fala assim, na verdade, né, o Inácio Donnelly, ele acreditava que grande parte da história antediluviana da América Central, ela, vamos dizer, registrava a atividade de uma raça de gigantes chamada de Quinames, né? E, né, tem várias evidências a respeito disso, ele não fala aqui, mas eu vou acrescentar. Então, inclusive a Patagônia, pessoal, o nome vem disso, que, né, exploradores, conquistadores espanhóis, quando chegaram naquela região ali, né, do sul da Argentina com o Chile, né, falando que ela era terra de gigantes, porque eles eram né, de pés grandes, então Paton, né, Patagônia, é a terra de gigantes ali, né? Então tinham registros realmente de pessoas muito grandes, né? Ele fala que na cultura agrícola chinesa contemporânea aos sumérios, né, da mesma época ali, né, a cultura Yangshao e Longzhan, ela registra, né, uma terrível guerra, né, celestial, né, e que provocou com que as pessoas da Terra fossem afogadas, né, um dilúvio, a não ser por uma nobre rainha e um pequeno bando de guerreiros que se refugiaram no topo de uma montanha. Outras lendas chinesas registram que Euri escapou do dilúvio com a sua esposa e 3 filhos e 3 filhas, muito parecido com Noé, né? Então, as lendas chinesas também registram que Yu era, vamos dizer, que dominou o dilúvio, né, esse dilúvio, e fundou a dinastia Xia 4.200 anos atrás. Então, deixa eu ver aqui. Bom, aqui então ele vai registrando, pessoal, né, o registro, né, na China,
registro no Japão também, registro na Austrália, na mitologia australiana, né, nos aborígenes da Austrália, que é muito similar ao registro atlântico na Grécia, na Mesopotâmia, na Índia, na China, né, e na mitologia americana também, né. Inclusive nas lendas australianas eles registram que o arco-íris era o símbolo de um pacto, né, igualzinho também nas mitologias maia e em lendas havaianas. O arco-íris sendo, né, como a gente vê na Bíblia, o selo de Deus de que ele não iria mais destruir o mundo através de água. E ele fala, a tribo norte-americana dos Arikara, né, também tem uma lenda similar, né, que o grande Deus do céu, Nishano, criou os gigantes, mas esses gigantes vamos dizer, se rebelaram com o seu criador, e aí ele destruiu, né, Nessaro destruiu essa raça de gigantes com uma grande enchente, né, e ele salvou alguns humanos da destruição para repopular a terra, tá? Então, pessoal, daí ele cita aqui a tribo Hopi também, né, que tem uma coligação, uma conexão ainda maior com o relato atlântido, né? Então, os Hopi diziam que os seus ancestrais, né, foram levados por um grande clã, né, por uma grande cobra chamada clã, e fez com que eles escapassem da destruição, né, de uma ilha no Oceano Oriental, Oceano Atlântico. Então essa migração, né, dessa tribo, desse clã da serpente foi possível através de um líder chamado Pahana, né, o irmão branco. Tá? Então, apesar, né, dos gigantes não serem mencionados em todas as lendas, né, sobre dilúvio, as lendas são consistentes, né, elas são narrativas que têm, né, muitas coisas parecidas, como a presença de gigantes, né, e vamos dizer, a degradação da cultura, né, e da sociedade, de acabar virando uma cultura perversa, e também o que? Deus castigando, né, e vamos dizer, basicamente limpando a terra, né, dessa raça pervertida, né. Então a maioria dessas narrativas contém uma memória da humanidade se tornando também má, né, violenta, e entrando em rebeldia contra Deus ou contra os deuses, né. Então todas elas também lembram que tem apenas alguns poucos, né, limitado, né, que escaparam, né, poucas pessoas conseguiram escapar, né. Ou que tinham, vamos dizer, foram avisados por Deus ou por deuses antes que a catástrofe acontecesse, e que de alguma forma, né, em algum bote eles acabaram chegando no topo de uma montanha, né, e sobreviveram, né. Então no relato bíblico é o Monte Ararat, né. Essas memórias são mantidas, né, como mitos ou lendas, né, em mais de 500 tribos na Austrália, né, entre as tribos norte-americanas, como a tribo Ute, né, os Chilete e Yakima, também em tribos da península da Califórnia, o Mojave, o Cheyenne, o Navarro, o Apache, na América Central, na América do Sul, incluindo os Maias, o Choclan, o Jevar, o Mutar, o Canari, Yararulo, Tupinambá, né? A Tepe, né? Na mitologia do Pacífico ali da Índia, né? No Pacífico Sul,
E lendas similares foram encontradas inclusive, né, no Havaí, no Tahiti, Fiji e nas ilhas polinésias. Né? Então, as lendas do Mediterrâneo, né, diziam também que os Atlântidos eles controlavam parte da região que é o Egito hoje, a Líbia, a Europa, né, inclusive a América Central e a América do Sul também. Então, basicamente, era um poder mundial. Né? Os Atlântidos eram uma cultura meio que global, assim, né? E que você tinha, né, povos ali do Mediterrâneo, principalmente ali da região dos Balcãs, né, onde hoje, né, a Grécia e tudo, que se reuniam também para combater os Atlantes, né? O mundo antediluviano, então, parece ter sido povoado por 3 grandes civilizações, todas lideradas por gigantes. Isso que é importante a gente saber, que, né, os líderes, né, eram esses seres, esses semideuses, na verdade, essas aberrações, né, esses seres híbridos, né, fruto da cópula entre, né, os anjos e as mulheres. Como eles eram seres muito grandes, muito fortes, eles acabavam se tornando, né, os reis, né, dessas culturas. Então, os Atlantes eram considerados como uma raça de pessoas ruivas, né, geralmente de pele, né, pele vermelha e cabelo, né, ruivo, né? Enquanto os arianos, né, que os sumérios, eram brancos, e uma terceira raça de pessoas, né, eram negras, né, de Mu, ali que eu falei para vocês, o outro continente, né, que pegava desde também do subcontinente pacífico, né. Os egípcios, a realeza egípcia aqui também fala, eles eram ruivos, né. Então, os antigos arianos e os egípcios reconheciam 4 raças humanas, né, de acordo com o Ignatius Donnelly, né. Então, branca, vermelha, negra e amarela, né. Num dado similar, né, o Popol Vuh registra também 4 raças, né, na época antediluviana. No Popol Vuh você tinha, né, 4 povos que foram criados para se multiplicar na Terra, criando muitas tribos, né, de várias etnias, né, diferentes, que falavam várias línguas, mas que, vamos dizer, era entendido que eles vinham de 4 raças diferentes. Enfim, então aqui registrava lá no Popol Vuh que, né, os negros eles residiam, vamos dizer, na África até o sul do Egito, né, do Egito e da Atlântida você tem, né, uns ruivos, você tinha no Cáucaso ali os caucasianos, os brancos, e amarelos que ficavam ali no Pacífico Sul, né. Então, você tem um monge espanhol chamado Diego de Landa que copiou, né, registrou do Maia original, né, também textos a respeito disso. O Charles Etienne de Brasseur de Bourg, né, que ele já citou antes, estudou, né, esses escritos desse monge, né, esse Diego Landa, e descobriu que a destruição dessa civilização antediluviana, que ele acreditava ser Atlântida, era localizado a oeste do Oceano Índico, né? Então, portanto, Mu era, vamos dizer, o mesmo relato, né, da queda de Atlântida para essa população era o continente de Mu, né? Então, tempos depois, né, os ocultistas eles juntaram Mu com Lemúria, né? Então tornou-se o mito da Lemúria, né? Os lemurianos, né? Talvez vocês já devem ter ouvido falar.
sendo também um continente perdido, né, tendo uma relação paralela, né, com Atlântida, né, e a Helena Blavatsky, né, enfim, a criadora da teosofia, ela escreveu no livro Isis, né, Revelada, Isis sem véu, que essa civilização ela, né, era baseada ali entre, vamos dizer assim, entre ali no Pacífico Sul, né, pessoal, perto ali da Tailândia, entre a Indonésia, Filipinas, naquela região ali. Outras lendas, né, Mu acreditava-se que era um grande continente localizado no Pacífico. Era uma civilização que tinha tecnologia, inclusive, né, antigravidade, né, quer dizer, tinha as naves que voavam, as vimanas, né, que a gente tem ali nos Vedas, né, em todos os relatos hindus, né. Então Mu, ele também foi destruída de uma forma semelhante à Atlântida. No livro antigo ele cita aqui, né, no antigo livro sagrado hindu, né, os Vedas, eles, né, acreditavam que eram originários de Mu, né? Então Mu também acreditava-se que eles foram responsáveis também por fundar a parte inferior do Egito, enquanto a Atlântida fundou a parte superior do Egito, né? Um inglês chamado James Churchward, né, ele copiou tábuas, né, brahmas de pedra, né, com informações que continham inscrições a respeito do continente de Mu, que se localizava no Pacífico Sul. De forma similar, Le Pongeon, né, que era um arqueologista sul-americano do século XIX, descobriu referências sobre Mu no Troano Codex. Tá? Então, bom, pessoal, né, então ele cita aqui o Mahabharata, né, cita o Bhagavad Gita, né, enfim, falando sobre, né, como, né, a mitologia toda indiana também fala dessa civilização tecnológica que tinha naves, né, que também houve uma corrupção, né? Então, né, são relatos, né, pessoal, de sociedades diferentes, em lugares diferentes, mas com muitas semelhanças, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Mas para mim, pessoal, ficar claro que tudo isso está de acordo com a narrativa bíblica, né? Então, dependendo de qual mitologia, né, você se refere, né, a Era Atlântida, ela contém 3 ou 4 grandes civilizações ou raças, né? Então, foi um período de tempo extenso, não foi uma coisa curta, né, pessoal? A Era de Ouro dos gregos, né, é considerado porque, né, os gregos, tanto os indianos falam em 4 épocas, né, em 4 eras, e os gregos também tinham esse conceito, né, da Era de Ouro, Era de Prata, Era de Ferro e Era de Bronze, se eu não me engano. E eu falo isso bastante aqui no Aurora, né? Eu falo bastante aqui no Aurora. E os indianos também têm essas 4 épocas, né? E os egípcios também tinham esse entendimento de 4 eras, né? Que era um tempo que foi governado por reis divinos, né? Então, fica claro que essas lendas que parecem ser, né, antigas, elas, na verdade, elas dão testemunho, né, de que refugiados, né, dessas 4 raças, né, bem como alguns ainda dos nefilins, sobreviveram ao dilúvio, né? Porque logo após também, né, o dilúvio, narrativa, a gente vê que gigantes novamente estavam habitando a terra, né? Tanto Og quanto, né, Golias e seus irmãos, né, os Anaquins ali, que Josué tinha que guerrear e acabar com aquelas raças, né? Deus mandou, né? Então,
Você também tem uma antiga lenda iraniana, né, sobre uma era de ouro, onde reis divinos reinaram. Então, Shahmané registrou, né, 10 plays da Dien, que ele fala que tem uma referência com Poseidon, né? Que o rei que reinava, né, quem reinava Atlântida era Poseidon, né, e seus 10 filhos, né? Então a lista sumeriana de reis também tinha um número de reis parecidos. De forma similar, 10 patriarcas foram registrados, né, na cronologia de Gênesis, de Adão até Noé, né, bem como 10 patriarcas cainaitas, né, descendentes de Cão, né? Desculpa, de Caim, de Caim. Então, 10 reis, né, na mitologia antediluviana é constante, né? Os registros da Caldeia, né, os registros sumérios, eles contêm, né, essa mesma... E olha que interessante, né? Jesus falou que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé. A gente em Apocalipse tem o relato de quê? De 10 reis, né? 10 reis, 10 chifres, que da onde vai sair, né, o reino do anticristo, né? Desses 10 reinos vão sair 3, desses 3 vão sair um que vai ser o anticristo. Então, né, olha a semelhança, né? Jesus falando os últimos dias serão iguais aos dias de Noé. Então 10 reis, né? 10 reis também em Apocalipse, né? Então, da mesma forma, a Índia, né, dizia que haviam 9 Brahmadikas, né, junto com Brahma, que era o líder, fazendo 10. Né, os chineses tinham 10 imperadores antediluvianos divinos, né, gigantes chamados Miaotse, né, e que eram 10 imperadores imortais chamados Filhos do Céu, né? E também você tinha 10 reis nos aditos arábicos e 10 ancestrais de Odin. Os gigantes também aparecem muito na mitologia céltica e na mitologia escandinava, né? A mitologia viking, ela coloca esses gigantes antediluvianos como inimigos aos deuses, né? Então, os primeiros 2 seres criados eram gigantes, Ymir e Audhumla, que criaram Buri, que era o primeiro dos deuses, que se casou com uma giganta chamada Bestia. Esse casamento produziu os famosos 3 filhos, Odin, Oenir e Loki, bem como o herói Sigurd de Unaland, filho de Sigmund, filho de Volsung, que era um descendente direto de Odin. Então Thor recuperou um caldeirão do gigante Ymir e seu clã de gigantes da terra dos gigantes, Jotunheim. Bom, as lendas nórdicas, né, elas descrevem esses gigantes como construtores, né, que fizeram grandes feitos no mundo antediluviano, né, construtores dessas, né, das grandes... Né, o que, pessoal, os arqueólogos chamam de construções ciclópicas, né? Então todas essas construções de grandes pedras, né, monolíticas, né, como lá Stonehenge, como as pirâmides egípcias, como, né, Totiaclã, como, né, no Peru, como o templo de Baalbek no Líbano, né? Essas pedras de não sei quantas toneladas, né? Então, isso ecoa, né, a mitologia maçônica de Caim e seus descendentes, né, sendo construtores de cidades, né? Da mesma forma como, né, os deuses sumérios e os atlantes e os seguidores de Horus, né, na tradição egípcia. Eles eram gigantes construtores de Asgard, né?
né, numa ilha paradisíaca que era, né, semelhante à Atlântida. De forma similar, né, as lendas irlandesas e as lendas escocesas, né, também registram histórias sobre gigantes descendentes de Tuatha Dé Danann, né, que incluíam Fingal e o seu filho Ossian, da onde vem, né, aquele famoso conto do Jack and the Giant Killer, né, do João e o Pé do Feijão, né, vem dessa origem, né? Então Tuatha Dé Danann é essa lenda, esse folclore registrado mais ou menos 3.000 anos atrás na Irlanda, né? E a Irlanda, né, ela mesma é considerada como, vamos dizer, parte do Império Atlântido, né? Então toda o celta, né, a tradição celta, eles se consideram também descendentes do Atlântida, são também ruivos, né, tem muita gente esse mesmo fenótipo, né, na Irlanda. Então aqui ele fala, né, essa lenda, a lenda irlandesa diz que esse Tuatha Dé Danann, ele lutou contra gigantes chamados Formonianos. Esses Formonianos supostamente eram uma raça de monstros que descenderam de Noé através do seu filho amaldiçoado Ham, né? Que essa maldição de Ham é a causa da mutação genética. Então esses Formonianos, eles eram peludos, né, que é um traço dos Nefilins, tinham um olho, né, às vezes uma perna, e eram similares aos ciclopes gregos, né. Então, bom, ele fez aqui, né, pessoal, uma comparação entre várias tradições aí ao redor do mundo para a gente ver que, né, pessoal, com a passagem do tempo, né, as coisas começam a ganhar essa conotação mitológica, né? Conforme você vai voltando no tempo. Mas, ainda hoje, pessoal, a gente, né, estamos aqui em 2023, depois de Cristo, e durante, se você for estudar durante toda, pessoal, tem na Antiguidade, tem na Idade Média, tem relatos, né? Então, né, e a própria Bíblia registra isso, né? Então, a gente, né, não pode descartar isso, né? Aqui a gente vai para um outro capítulo, né? Ele fala os 7 sábios da Atlântida, né? Então, diz assim, durante a primeira era, né, um grupo curioso, né, no Egito foi encontrado e o seu legado continua até mesmo após o dilúvio. Esse grupo fascinante foi identificado como seguidores de Horus, né, ou 7 anjos caídos, de Set-Bitu de Sebete, os 7 sábios, né, que deram conhecimento ilegal, né, dos céus para, né, a humanidade. Eram seres mitológicos que portavam e preservavam conhecimento, né. Eles fundaram o culto de sacerdotes astrônomos, né, que preservaram o conhecimento atlante, a religião atlante, né, e a tecnologia atlante por milênios após o dilúvio, né. E esse culto, da onde se originou, né, a Irmandade da Serpente, que continua até os dias de hoje, né, que basicamente é a fonte das sociedades secretas que a gente conhece, né. Esses deuses antediluvianos, né, Sebete e Sebitu, não coincidentemente, né, são registrados, né, o registro é que eles vêm de uma linhagem de origem serpentina, tem algo de réptil, de serpente neles, né, essa mesma coisa de adoração, né, de serpente, né. Então você tem, né, outro relato, né, de 7 também anjos caídos, né, que tinham 7 ciências sagradas que ensinaram à humanidade, né,
E aí a gente vê na tradição ali semita, né, sobre Azazel, Shemiasa, Amazes, Gaderel, Baraquiel, Cocariel, Temiel, Asderiel. Né? Maneto, né, o historiador, registrou mais ou menos entre 250 a 300 a.C., né, que no Egito Antigo ele foi dividido em 3 grandes eras, cada uma reinada por um deus. Né? Então você teve os seguidores de Horus, né, que chegaram no Egito de algum lugar, que supõe-se Atlântida, né? E outra dinastia que era a dinastia dos faraós, né? Que começou mais ou menos entre 2950 a.C. com Menes, né? E de acordo com outro historiador chamado Bauer, ele foi o primeiro rei humano, né? Menes dos egípcios, o primeiro faraó humano. Né? Maneto escreveu 3 livros descrevendo a história egípcia, né? Onde o primeiro livro ele registrava o reino mítico dos deuses e reis, né? Que foi encerrado na 11ª dinastia dos mortais. Maneto foi comissionado pelos primeiros governantes gregos do Egito, né, depois de Alexandre, que era Ptolomeu I, né, e Ptolomeu II, né, que registrassem, né, a história do Egito para os gregos. Né. Inclusive a narrativa de Platão sobre Atlântida, ele fala que Solon, né, recebeu de sacerdotes egípcios a narrativa sobre Atlântida. Então é muito mais antigo do que Platão. Né. Vamos retomar aqui. Então, né, os escritos de Maneto, que era egípcio, né, sobreviveram, né, ao longo dos anos e chegaram a historiadores mais recentes, como, por exemplo, Joséfos, né, que era o famoso historiador judeu, né, do período, na época mais ou menos dos apóstolos, ali, né, do livro de Atos. Depois Eusébios, né, e vários escritores eclesiásticos. Né. Então, Maneto ele compilou, né, várias histórias a respeito do reino desses deuses, né, que remontam 10.000 anos antes do dilúvio, pessoal. Basicamente, entre 13.000 a 4.000 anos antes, 14.000 anos antes de Cristo. 13.000 a 14.000 anos antes de Cristo. Então, pessoal, tem muito tempo, né? Inclusive Göbekli Tepe na Turquia, que é a escavação arqueológica mais antiga conhecida, com toda alinhada, né, astronomicamente. Imagina-se que ela é mais ou menos dessa época. Inclusive as pirâmides também já tem uma reavaliação que, pessoal, né, principalmente onde era a esfinge ali, né, eu fui ali, eu tenho um vídeo, eu presencialmente falando ali que você tem erosão e que inclusive ela olhava para a constelação de touro, né? Depois que foi feita uma cara de leão, era a constelação de leão, então era um leão. Depois que botaram uma cara humana ali na esfinge e o clima daquela época, que não era deserto, mas era, né, se tinha precipitação, se tinha chuva, para ter aquele tipo de erosão na rocha, remonta mais ou menos essa época também, pessoal, né? Então, que é imediatamente antes da última era glacial, tá? Então, os relatos, né, os registros pré-históricos do reino de Ptah é mais ou menos 12.300 anos atrás, né? Então, basicamente, esses deuses teriam reinado por 24.300 anos, 24.300 anos, né? Bom, pessoal, né? E tem toda a questão de precessão dos equinócios, né? A cada 26.000 anos, né? Enfim.
a gente, pessoal, não pode limitar, né? A gente acha que, né, principalmente, né, uma coisa que a gente fala das novas gerações, o pessoal nasceu agora e acha que o mundo começou agora, né? A gente tem essa tendência, né, de não conhecer, inclusive tem uma questão de poder, né, pessoal, de por que as sociedades secretas que detêm todo esse conhecimento, né? Por que o Vaticano tem aquela biblioteca enorme que ninguém tem acesso, né? Tem os livros proibidos, os códexes proibidos, né? Porque, pessoal, a narrativa verdadeira da história da humanidade, né, ela... Por isso que a Bíblia, pessoal, é maravilhosa, porque ela é acessível a nós, né? Obviamente que em alguns países, porque existe uma guerra espiritual que se manifesta, né, fisicamente aqui, através, inclusive, de governos, né, de controle de informação, né? Por isso que tentam proibir a Bíblia, pessoal, porque né, o relato sobre a história da humanidade. E a gente precisa entender, pessoal, que é real, né? Essa guerra no mundo espiritual, ela se reflete no nosso mundo, né? Ela, na verdade, é tão real quanto, pessoal. Na verdade, é mais real, porque é eterna, né? Tudo aqui, de novo, é transitório, né? A gente sempre sofre a ação do tempo. Mas como o apóstolo Paulo fala ali em Efésios, a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, né? Então, se a gente não tiver o conhecimento disso, a gente está vulnerável, né? A gente está passível a ser, né, controlado, a ser, sabe, alvo desses seres que odeiam a criação de Deus, pessoal, né? De novo, né, querem atacar a Deus através do ser humano, porque não conseguem atacar a Deus. Mas, graças a Deus, Jesus já venceu a morte e o inferno, né? Ele já tomou a chave da morte e o inferno, e a gente agora pode fazer parte, pessoal, né? Podemos ter essa autoridade que ele deu aos discípulos já, o que? De expulsar demônios, né? Ele falou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, novamente, né, uma escolha pessoal, né, sua, de qual lado você quer estar. E não adianta ignorância, pessoal, né? A ignorância não é desculpa, né? E cada dia vai ficar mais claro, pessoal, né? E a gente vai ter que escolher de que lado você quer estar, né? Do Deus Criador ou dos opositores do Deus Criador, né? Que acham que não querem se submeter ao Deus Criador. Só que, né, por um pouco tempo eles controlam os sistemas, né? Eles controlam a mídia, controlam, né, o sistema financeiro, controlam esse sistema caído aqui. Mas obviamente que eles, né, não conseguem, nunca vão fazer frente a Deus, pessoal. Então, agora eles tentam o quê? Continuar enganando, né? O inimigo é o pai da mentira, ele só engana, ele só, né, cria narrativas, o que? Para tentar seduzir, né? E prometendo coisas, prometendo prazer, prometendo, né, hedonismo, prometendo, né, esse reino passageiro aqui. Da mesma forma como ele tentou Jesus, né? Ele tenta as pessoas, ele nos tenta, né? Fama, poder, prazer, né? Mas nada vale a tua alma, né? Nada vale. E o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto, pessoal, né? Foi alto o preço. Ele derramou o sangue dele para que você pudesse ter perdão hoje, né? Que você pudesse ser perdoado, porque sem o sacrifício dele, pessoal, nós estávamos perdidos, né? A gente não tinha como se reconciliar com Deus. Hoje em dia você pode voltar a ter comunhão com Deus, a fazer as pazes com Deus, a entrar na presença de Deus. Então não desperdice isso, né? Não seja leviano, né?
Entenda, o que está em jogo é a tua alma, o teu espírito, a tua vida eterna. Então vamos fazer uma oração, né? Se você crê no seu coração, se você confessar com a sua boca que você, né, se arrepende dos seus pecados e você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você recebe Ele, né, o Espírito Santo de Deus em você, você é salvo. Amém? O Espírito Santo faz ali um milagre, ressuscita o teu espírito que estava morto e você passa a ser um com Deus. Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entendi a tua obra na cruz do Calvário, o teu grande amor, Pai, que fez com que tu viesse aqui como homem, Pai, se humilhasse e entregasse a tua vida por mim, Pai. Tu morreste no meu lugar, Senhor, tu levaste o meu pecado e eu me arrependo, Senhor, de todos os caminhos que eu andei antes de te conhecer, Pai. Todos os caminhos que me levavam para longe de ti, Senhor, caminhos de destruição, de morte, Pai, de ódio, Pai, de escuridão, Pai. Eu peço a ti perdão, Senhor, me lava e me purifica, Senhor. Eu, Pai, quero te obedecer, quero fazer a tua vontade, Senhor. Cumpre em mim o teu querer, Senhor. Eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, tu é o meu Senhor, tu é o meu Redentor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que hoje me lava e me purifica de todo pecado. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim, seja entronizado na minha vida, Pai. Não sou mais eu quem vive, mas tu vive em mim, Pai. Eu me entrego a ti, Senhor. Eu peço, vem renovar minha mente, os meus pensamentos, minhas emoções. Vem curar, Pai, todo trauma, toda ferida, Pai. Obrigado, eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida, Pai. Me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo, Pai, pelo teu sangue, Pai, precioso, que me lava e me purifica de todo pecado, Pai. Tu me compraste, Pai. Obrigado que eu sou teu, Pai. Sou teu filho agora, Pai. Graça eu te dou, Jesus, pela tua graça, Pai, pelo teu amor e pelo teu propósito, pela tua vontade boa, perfeita e agradável na minha vida. A partir de hoje eu peço, cumpre em mim o teu querer, Pai. Eu quero, Pai, ser teu instrumento aqui, Pai, ser teu canal aqui para outras pessoas, para glorificar o teu nome, para levar o teu evangelho, Pai, as boas novas para outras pessoas que precisam também serem salvas e resgatadas. Pai, eu te louvo pela tua graça e pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, né, nós temos aqui esse, né, o maior livro de todos, que te assegura, né, que você agora é filho ou filha de Deus, amém? Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, você foi resgatado do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo, amém? Então você agora é um cidadão dos céus. Compre uma Bíblia, passe a ler, tenha uma disciplina diária de leitura, de oração, busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, para você crescer na graça e no conhecimento, né, para você estar caminhando com irmãos mais velhos que vão te ajudar nessa nova etapa, amém? Mas busca uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal, né? Igreja que prega comunismo, ideologia de gênero, descarta, e falsas igrejas que, né, negam que Jesus é Deus e homem simultaneamente, que ele é 100% Deus e 100% homem também. São seitas, não são igrejas de verdade, tá bom? Mas ore e creia que com certeza, eu creio que com certeza, né, o Senhor Espírito Santo vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Pessoal, a gente encerra o nosso vídeo, né, novamente, lembro dos quadrinhos, entre em contato, né? Esse material, de novo, pessoal, né, a Aurora, a trilogia do Caos e Ômega é imperdível se você gosta desse tema, mas todas as outras são muito emocionantes, todas com, pessoal, uma mensagem, né, uma moral cristã, uma mensagem de vida, de transformação, de redenção. Então vai ser um prazer falar com vocês e poder enviar para todo mundo com o maior carinho, tá bom? Deus abençoe, até quinta-feira, uma excelente semana para vocês. Tchau.